tive uma ideia. Acho que eu vou falar sobre o Robinson Crusoe, comparando com o Rodrigo Hilbert. Desde que tu não fale mal do Rodrigo Hilbert. Não, eu não é falar mal do Rodrigo Hilbert. Olha, se tu falar mal do Rodrigo Hilbert, tu vai dominar a rua. Não pode. Ô, Rei, tô indo lá aproveitar esse sozinho então pra gravar um pouco, tá? Tu não me fala mal do Rodrigo Hilbert que tu vai ver. Mas por quê? Não pode. Não pode, só não pode. Olá, queridines, eu sou o Zé Possato O filho. e criei o Pé da Letra pra gente poder falar sobre literatura, teatro, juventude e outros assuntos que talvez não caiam no Enem, mas que dizem respeito à nossa sociedade e à realidade em que vivemos. Vocês já assistiram The Good Place? Eu lembro que quando eu comecei a assistir essa série no Netflix, eu pensei, isso aí é o céu dos burguesinhos. O critério para entrar é puramente mercantil, né? Tem lá uma caderneta de crédito e funciona assim. Se você acumula mais pontos positivos, vai para o bom lugar. Se você acumula mais pontos negativos, vai para o mau lugar. Sem querer trabalhar com spoilers, mas depois eu descobri que, na verdade, a série era crítica a essa visão mercantil. Por que eu estou falando dela? Hoje nós vamos ver um livro que funciona como The Good Place, só que o protagonista cai numa espécie de, sei lá, um The Bad Place. Eu estou falando aqui de Robinson Crusoe, uma obra do século XVIII, escrita pelo inglês Daniel Defoe. Uma obra que é pouco conhecida na sua totalidade. O que a maioria conhece se deve aos cinemas e à popularização da história, que em muitos aspectos se parece com uma adaptação moderna da tragédia grega. Nós temos um herói lançado ao mar, ou melhor, que se lança ao mar, em busca de aventura, isso no senso comum, na verdade ele vai em busca de fortuna, que tem uma falha que é a ganância, uma falha que deve ser expurgada, princípio básico da catarse, da tragédia grega. Só que no final ele não é curado da ganância, e sim do hábito de não ser grato a Deus. Essa, aliás, outra característica da tragédia grega, a relação com a divindade. Os deuses furiosos, e aqui o Deus furioso é o cristão, que mandam inúmeras provações para que o seu filho se mostre digno. Daniel Defoe era de tradição protestante, e isso vai transparecer no seu personagem, que nos filmes aparece desde o início muito apegado à religião, muito apegado à Bíblia, né? Mas que na história vai se convertendo aos poucos. Quando ele foge, está lá na primeira noite no navio, sente um medo terrível e faz uma referência ao filho pródigo, que se ele passar por aquela tormenta, ele vai, na primeira oportunidade, voltar para casa. Promessa que ele não cumpre. Depois, quando o navio naufraga, o primeiro, porque vão ter 2 naufrágios, disso nós já vamos falar, toda a tripulação se salva. E aí o capitão vira para ele e diz, muito provavelmente a culpa foi tua pelo que aconteceu. Isso é um sinal dos céus. E aí novamente ele se compara com um personagem bíblico que é o Jonas. A gente pode pensar em outras referências bíblicas aí, como a volta aos tempos primitivos, né? Talvez não Adão e Eva, mas uma espécie de Caim errante, já que ele se assume pecador. Aliás, a volta aos tempos primitivos mereceria um capítulo à parte aqui, né? Na arte de dominar o território em que se encontra, o protagonista vai passando por evoluções que mais parecem uma metáfora das eras da evolução da humanidade. O que não deixa de ser uma representação indicando como natural a evolução de um tipo de homem ou de uma classe social de homens da qual nós já vamos falar. Mas é esse homem, então, que se apega à Bíblia buscando o arrependimento
pelos seus pecados, não porque ele se sente pecador, e ele admite isso no decorrer da história, mas é uma espécie de barganha. Vou aprender a ser um cidadão de bem, um homem de fé, para que o Senhor faça prosperar os meus negócios. Se eu tiver que ficar nessa ilha para o resto da vida, que seja pelo menos como um rei. Ou seja, está lá na miséria e mesmo assim exige uma condição de filho abençoado e de filho predileto. Mas voltando, o problema maior é que esse é um livro que chega até nós não por ele, mas pelas adaptações. Dos capítulos iniciais e finais que servem como uma espécie de moldura dessa história principal, que é o naufrágio numa ilha, pouco se sabe. E aí a história fica muito romantizada. Não se conta, por exemplo, que ele não naufraga uma vez apenas, mas duas, que entre um naufrágio e outro ele é feito de escravo, que no final ele descobre que as suas terras no Brasil estão gerando lucro para ele, e o que é pior, ele faz fortuna com a Ilha do Desespero, porque ele arrenda aquela terra, da qual ele se torna proprietário porque ficou lá 27 anos. E o que o move é sempre a ganância, que no fim das contas acaba sendo recompensada. Por quê? Porque o seu autor é um burguês do século XVIII, um mercante, que acredita numa teologia calcada no princípio da prosperidade. Portanto, cria um herói à sua imagem e semelhança. Logo no início, tendo o protagonista cerca de 19 anos, ele recebe um conselho. Meu pai, homem sábio e grave, deu-me sérios e excelentes conselhos em oposição ao que antevia como meu destino. Perguntou quais motivos, além da mera inclinação pela vida errante, eu tinha para deixar a casa paterna e a terra natal, onde podia ter certeza de um bom começo e da possibilidade de melhorar sempre minha posição, recorrendo tão somente ao zelo e à diligência que me valeriam uma vida airosa e confortável. Disse-me ele que eram homens de fortuna desesperada por um lado, ou com fortunas superiores e cheias de aspirações por outro, os que seguiam para o estrangeiro em busca de aventuras, tentando ascender à custa da iniciativa e tornar-se famosos ou em empreendimentos fora do caminho comum. Que eu era de condição média, ou o que se pode chamar de camada superior dos homens inferiores, que ele descobrira por longa experiência ser a melhor posição do mundo, a mais adequada à felicidade humana, poupada dos sofrimentos e das asperezas, dos trabalhos e das dores da fração mecânica da humanidade e dos embaraços que o orgulho, o luxo, a ambição e a inveja podem trazer para a camada superior. Esse era, grosso modo, o conceito da virtude. Uma virtude que ele provou não ser muito virtuosa, né? Péssimo trocadilho. Pois esse homem com uma vocação de explorador, explorava mesmo. Começou explorando seu companheiro de fuga, que ainda não é o famoso Sexta-feira, que o Cruzoé vai salvar mais tarde, quando eles dois eram escravos de um mouro. Depois ele vendeu esse companheiro de fuga. Chegando no Brasil com algumas economias de procedência duvidosa, ele logo monta um engenho, contrata empregados e compra escravos. Percebe uma forma de fazer dinheiro, porque ele vive numa época em que ainda há um limite de escravos por senhores. Como ele teve uma experiência na África, onde ele ficou escravo, ele tem os contatos e aí ele negocia com seus companheiros, donos de terra, para ir buscar mais escravos escondido. Sabe aquele sem pagar imposto ou por fora? Quando o governo é corrupto, é nosso dever sonegar? Sabe aquele? E é por isso que ele vai parar numa ilha deserta. E é ali naquela ilha que vai ser gerado o mito do homem que vence sozinho. Quem é esse homem? O burguês. Curiosamente, o primeiro romance cujo herói é um burguês é também o que muitos estudiosos vão considerar como a inauguração do realismo.
Lendo as aventuras do Robinson Crusoe, eu me lembrei muito de uma figura brasileira que carrega os mesmos sinais e carrega a mesma marca. Lógico que eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Rodrigo Hilbert. Primeiro de tudo, então, eu quero dizer que eu não estou aqui Tô para... fazendo café, mas só pra quem não fala mal do Rodrigo Hilbert. Mas... Primeiro de tudo, deixar claro que eu não estou falando aqui do Rodrigo, da pessoa do Rodrigo Hilbert, mas do fetiche Rodrigo Hilbert, da imagem que se criou do Rodrigo Hilbert como o modelo da perfeição masculina, o verdadeiro homem, hétero, branco, rico e o principal de tudo, capaz de vencer, aparentemente, sozinho na vida. Vale a pena lembrar que tanto ele quanto a esposa, Fernanda Lima, guardam posições bem marcadas contra, por exemplo, esse governo que nós temos hoje. Além disso, a Fernanda Lima se destaca pela pauta feminista, né? E assim, aparentemente é um casal de boas. Mas sempre teve essa coisa de olhar para o Rodrigo Hilbert como um ideal inatingível de homem. Creio que inatingível até mesmo para ele. O homem que caça a própria comida, se faz piada em torno disso, né? E que agora recentemente construiu a própria capela onde ele se casou. Claro que não temos como afirmar que ele agiu igual o Robinson Crusoe, que subiu na vida pisando a cabeça dos outros. Mas quando a gente olha para essa figura, Rodrigo Hilbert, logo associa a questão da meritocracia, do vencer sozinho. E é por isso que ele faz tanto sucesso. De alguma forma, tanto ele quanto a Fernanda Lima acreditam na vitória do indivíduo sobre o coletivo. Ou talvez acreditassem, até se encontrar com a Ritinha. Sabe a Ritinha Bonhant? Vou colocar aqui um trechinho de uma entrevista que eles fizeram com ela. Para o filósofo Adam Smith, o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. Até que ponto essa frase é o inverso dela, né? O consumo dita produção, a produção dita consumo. A gente tá num tempo bem doido. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E ele se retroalimenta. É uma indústria nos dizendo que consumir e é o nosso consumo fazendo apontamentos para uma indústria. Você acha que a tomada de consciência é o primeiro passo pra gente conseguir sair dessa Eu acho roda? que a gente, via consciência, não sai dessa, Fernanda. Tem uma coisa que a gente costuma brincar, é que o ethos liberal, neoliberal, é tentar achar uma saída individual para um problema social. Então, consciência não vai levar a gente para lugar nenhum, assim. A gente já tomou consciência que combustível fóssil destrói o planeta. Sim. Alguém parou de usar combustível fóssil? Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, essa coisa assim, como é que eu, no meu ambiente familiar, eu consigo diminuir, né, o meu consumo ou me tornar mais sustentável? Então, o lixo que a gente separa, o banho que a gente tenta não ficar lá horas. Você acha que isso não é uma tomada de consciência que pode ajudar um pouquinho? Mas aí não é só a consciência, né? É a ação. É, a ação. Porque a consciência por si só, todo mundo sabe. Não, mas né? eu digo essa ação individual, assim, você acha que ela ajuda um pouco ou não? Não, ela não ajuda. Vamos reciclar? Fala que sim. Então, mas olha só. O Brasil tá composto de mais gente que escolhe o que come ou de mais gente que come o que dá? Que come, que Que dá. come, que Escolhe o que veste ou veste o que tem? Veste o que tem. Escolhe como vai pro trabalho ou vai pro trabalho do jeito que der? Do jeito que dá. Então, adianta uma pequena classe que pode mudar seus hábitos? Não. Ou a gente troca o sistema de produção e consumo, ou tá dado a nossa possibilidade de encerramento no planeta. Como dizem meus estudantes, o vídeo está meio bugado. Mas é porque eu tirei lá da GNT e sabe como é. Bom, mas enfim, é isso. Vencer sozinho não vai tirar o nosso país da situação em que ele se encontra. É preciso pensar no coletivo. Gente, como de costume, então eu vou pedir aqui, se você gostou, curte aí, se não gostou, comenta. E vamos seguir em frente com essas reflexões literárias e atuais. Ah, pessoal, lembra que eu falei que o Crusoe, mesmo contra todos os sinais, teimava em fazer o que não podia? Pois é, eu fui falar do Rodrigo Hilbert, né? Boa noite, pessoal.